deixar quero agradecer pela oportunidade que me foi dada de trazer essa mensagem nesse término de campanha, com uma responsabilidade muito grande. Não sou pregadora, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho essa missão de pregar, mas eu tenho uma missão de fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor ordena, e eu relutei com o Senhor na minha casa, e quando o pastor Mateus ele me convidou, e eu pedi que deixasse para o final, para que ao decorrer do tempo eu pudesse fugir, mas eu fiz um compromisso com o Senhor. Quando eu disse sim para o homem de Deus, eu estava dando sim diante do Senhor. Podemos aceitar, eu não serei tema, não estudei muito. Se eu disser que eu estudei muito, estaria mentindo, até porque é um tema muito fácil, mas eu sempre, desde por onde eu passei, eu gosto de estudar um pouco e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Quantas das vezes o Senhor muda o quadro? E ao chegar aqui, passei a tarde na minha casa, fiz algum esboço, estudo, revirei vários a internet, livros, que me desse uma visão mais ampla, buscando mais conhecimento, trazer algo novo, que isso eu aprendi com o nosso pastor Adailton Lotério, Ele gosta de trazer coisa nova, eu falei, então vou aprender como ele. Mas ao chegar aqui, vendo a irmã Laís louvando, falando de milagre, e um dos louvores ela falou sobre ressurreição. E antes de sair de casa, desde o convite, o meu esposo falou, Paulo, conta o seu testemunho. Eu falei, não, chego, já contei tanto meu testemunho. Ele conta, mas os louvores foram louvores que me levaram a ter a certeza de que o Senhor quer fazer milagre nesta noite. Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O versículo se encontra no livro de Isaías 43:13, que diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, fazendo eu. Quem impedirá? Quem? Não é verdade? Então, vou deixar o meu esboço para outro tempo, outro momento, e vou aqui contar um pouco, até porque eu olho e vejo pessoas que talvez não conhecem o meu testemunho. E tenho certeza, que Jesus está nessa noite, Ele está no recinto, e Ele tem milagre para a tua vida. Se você chegou aqui sobrecarregado, cheio de luta, cheio de problema, enfermidade, eu quero te dizer que hoje é o dia do Senhor mudar a sua situação, porque Ele chegou para agir, Ele chegou para fazer milagres, amém? Aleluia! Eu quero dizer para os amados, iniciando o meu testemunho, que há 22 anos atrás, eu estava distanciada da presença do Senhor. A irmã foi quando eu tinha 23 anos, eu já casada do meu primeiro casamento, mas eu tinha distanciado durante muito tempo, porque eu fui crente nessa época, nesse interior que ela morava também, e lá eu era crente, mas depois que eu vim para Porto Seguro, eu me distanciei, passei muitos anos distanciada. E então eu comecei a trabalhar na área de filmagem, na produtora do meu sobrinho, na Magia Produções, cheguei a trabalhar na Zero Produções, na M Produções. Então eu estava muito engajada com as coisas do mundo, ou seja, eu amava aquele trabalho, eu dançava, eu pulava, eu me doava ali. E então eu me arrumei, eu tinha um passeio naquela época, como eu trabalhava de cinegrafista, eu tinha um passeio para Trancoso, que a escola saía 5h30 da manhã. Então 6 horas, saía 6 horas, 5h30 eu já estava pronta. E aí chegou uma missionária na minha casa muito cedo, esse horário, antes de eu sair, bateu na minha porta. E quando eu abri a porta, ela falou, você é Paula? Eu falei, sim. Ela falou, eu não te conheço, mas o meu Deus, Ele te conhece. Aleluia. E Ele manda te dizer que Ele está te dando 6 meses de vida. Ou você se converte hoje, ou você apodrecerá em um leito de hospital para saber que Ele é Deus. Quer aceitar Jesus? Eu falei, não quero. Ela tem certeza? Eu falei, não. Essa missionária, ela não entrou na minha casa, Essa foi a missão dela, bater na porta, fazer o apelo, de madrugada, de uma forma que me surpreendeu. Eu não sabia que Jesus
né, chegava ao extremo. Eu tive que conhecer Jesus assim. E ali aquela irmã foi embora, mas antes dela ir embora, ela bateu os pés e falou: é você, Deus. Aquela irmã foi embora, eu fui para o meu passeio esse que eu não progredi, fiquei com aquelas palavras na minha mente. E ao retornar em casa, eu abri a palavra, né, porque por ser uma época crente, você sabe que a gente tem um conhecimento e tem muita fé na palavra. Então eu abri a palavra e falei: Senhor, se fosse o mesmo que falou com aquela mulher, então fala comigo. E aí saiu no livro de Jeremias, que o Senhor falou comigo assim: se deres ouvido, 26:3, se deres ouvido ao que eu te falo e se converter de todo o teu mau caminho, então eu me arrependerei do mal que eu tento fazer com você por maldade das suas ações. Eu li, reli, fechei a Bíblia, falei: não, é muito difícil, isso aqui não é para mim não. Fechei, falei: Deus, fala de novo. Foram 3 vezes o mesmo versículo e eu tive a certeza que o negócio para mim estava estreito. O meu ex-marido não era evangélico, então ele não tinha conhecimento se Deus falava ou não. E aqui eu fiquei com esse medo. O que eu fiz? Fui para a igreja Universal, andei lá no negócio do sal lá, recebi o sal, achei que estava resolvido. Nada aconteceu. Como a profecia tinha falado que depois de 6 meses eu iria apodrecer um leito de hospital, a minha irmã, que mora nesse interior de Itamaraju, ela falou: Paulo, eu estou indo para São Paulo levar a Vandei para fazer os exames, que é o meu sobrinho. Então você vem para tomar conta da casa, cuidar de Dalci, fazer a comida dele, você vem? Eu falei: vou. Esqueci literalmente da profecia. E quando eu estava lá, o meu cunhado falou: Paulo, eu vou buscar cacau na fazenda de tal pessoa, das fazendas mais bonitas do interior. Eu falei: então também vou. Lá eu fui dançando, pulando em cima vindo daqueles sacos de cacau, e em algum momento eu fui picada por um inseto esse que eu não vi, debaixo do meu braço. E aí eu comecei a ficar quieta. Aí ele, olhando lá de dentro do carro para cima, falou: o que houve com Paula, que ela ficou quieta assim, né? Estava tão alegre. Ao chegar em casa, eu já estava com jeito de doente, né? Já estava muito mole e tal, passei a noite com muita febre e fui piorando dias após dias. O interior onde tudo isso aconteceu era distante de hospital, distante de tudo. Era mais próximo de Guaratinga. Então assim, passei uma semana nesse estado só piorando. Aí ele falou: Paulo, eu vou te levar para Guaratinga, porque você está no estado, você não anda mais. E aí me levou para Guaratinga mandou levar, o pessoal de Guaratinga mandou levar para Itamaraju. E aí quando chegou em Itamaraju, eu já vomitava muito cruz mesmo, era algo muito fedorento que eu vomitava. E ele falou: você está toda podre por dentro. Aí os médicos de Itamaraju, na emergência, quando me atendeu, falou: olha, provavelmente ela está com câncer em estágio final ou com AIDS. Porque nesse período de doente que eu fiquei em cima da cama, eu fui emagrecendo muito, eu não comia nada. E eu estava falando com muita dificuldade. Ele falou: olha, em Porto Seguro vai inaugurar um hospital de base. Então leva ela para o hospital de base, que provavelmente lá vai ser melhor para ela. E eu acabei chegando aqui 3 horas da manhã, a primeira pessoa a ser hospitalizada, Luiz Eduardo fui eu. Assim que inaugurou, não tinha ninguém, a primeira pessoa foi eu, numa madrugada, avisaram para o médico que tinha chegado uma pessoa em estágio muito ruim, ele mandou colocar em um isolamento. No dia seguinte, todo o médico e aquela equipe médica abraçou aquela causa e ali começou a fazer vários exames. Até então não lembrava de profecia, muito menos que toda aquela situação já era Deus trabalhando, porque quando isso aconteceu, foi no final do ano. Quando a irmã me falou, já foi em junho, então, ou seja, deu-se os 6 meses. Então, tudo isso eu tinha esquecido. Quando os médicos fez os exames, me colocou no isolamento, proibiu que a família fosse me ver, e aí tirou o meu sangue e falou: olha, não sabemos o que ela tem, porque fizemos vários exames e não chegamos a conclusão nenhuma. Tirou o meu sangue e mandou para Salvador. Ser especialista em estudar o que eu tinha. Só que aí já tinha mais de um mês eu internada, eles tentando de tudo. E com esse tempo, eu só fui piorando. Eu comecei a
perder a fala, a ver muito pouco, a audição eu não ouvia, era tudo muito pouco mesmo. Quando eu já estava nessa situação final mesmo, terminal, o Senhor, em uma campanha no Mirante, a irmã Márcia Vilarinho tinha voltado para Jesus. E ela, ao voltar para Jesus numa madrugada, segundo ela, orando, o Senhor falou com ela: Márcia, vai no hospital Luiz Eduardo, no isolamento, e visita uma alma que para mim é preciosa. Ela levantou, orou, apresentou aquela situação ao Senhor e foi. Ao chegar no hospital, não deixaram ela visitar, porque antes tinha isso, essa exigência de não poder visitar. E aí, quando ela estava indo para casa, o Senhor falou: não, tem uma vaga na limpeza, procura uma vaga na limpeza, porque essa vaga é sua. Quando ela foi até o RH e descobriu que tinha realmente uma vaga na limpeza, o primeiro lugar que mandou ela naquele dia limpar foi o isolamento. Ali eu já estava toda entubada, eu já não falava, não via, já estava naquele estágio mesmo final. E quando a Márcia chegou ali com o balde, eu lembro muito bem que eu olhei, com muita dificuldade para ela, e Deus a tomou numa autoridade muito grande. E Deus usava ela e falou de uma forma tão tremenda que a minha audição, que estava ruim, começou a se abrir. E o Senhor falava comigo assim: eis, mulher, sou eu teu Deus, eis que eu te dei 6 meses de vida e tu não deves ouvido. Mas para saber que eu sou o Deus que falo e velo pela minha palavra, tu ainda passarás aqui nesse hospital pelo vale da sombra da morte. Eu só chorava. Eu chorava tanto, querendo aceitar Jesus, querendo dizer eu aceito, só que eu perdi as movimentações. A doença paralisou-me toda. Ela fez o apelo, quando terminou, ela falou: quer aceitar Jesus? Eu não falava, não respondia. Ela insistiu a me perguntar. Em algum momento ela falou: o Senhor me revela que você não está falando, mas que você sabe que precisa aceitar Jesus. E se você quer aceitar Jesus agora, aceita Jesus piscando os olhos. E eu aceitei Jesus ali piscando os olhos. Eu tinha certeza que se eu morresse ali, eu tinha certeza da minha salvação, porque eu aceitei. E o momento de dor é um dos momentos que você, sabe, sente Deus realmente face a face. Nesse estado que eu estava, toda podre, que eu vomitava muito pus, eu continuei vomitando muito pus no Luiz Eduardo. E os médicos davam alta dose de remédio fortíssimo para controlar a infecção, porque não sabia a origem da infecção. E aí os médicos, dia seguinte, chega o resultado de Salvador. Como o médico já sabia que eu não ouvia, não falava e não via, ele reuniu meu ex-marido, minha irmã, minha outra irmã, dentro do quarto onde eu estava, e falou: eu vou falar para vocês o que está acontecendo com a Paula. Ela não ouve mesmo. Só que quando eu aceitei Jesus, piscando os olhos, ele abriu a audição. E eu ouvi melhor do que antes. Eu estava ouvindo, sabe, coisas bem distantes mesmo. A audição ficou perfeita. E ele me reuniu ali e falou: olha, eu quero que vocês despedem dela, porque hoje eu vou desligar todos os aparelhos. Eu estava cheia de aparelhos. Vou tirar, os aparelhos dela, vou suspender a medicação e amanhã ela entra em óbito. Por quê? O resultado que nós temos, irmão, que chegou de Salvador, é que a Paula tem uma doença rara, que só deu em 3 pessoas no mundo. E essa doença lá fora eles não conseguiram controlar, nem achou a cura, que é a sepse severa generalizada. Essa doença, ela apodrece o corpo mesmo, e não tem antibiótico, não tem remédio que dê jeito. Então ela está com a sepse severa generalizada em um último estágio. Então eu quero que vocês assinem o documento para que eu possa liberar. Amanhã vocês vierem buscar o corpo. Ali imediatamente, segundo aquela situação, alguns me abraçaram, choraram e tal, assinaram esse documento na minha frente, eu vendo, ouvindo, não aprendi a falar, para aquele povo não assinar, mas já assinaram, todo mundo saiu e eu chorei bastante. Porque para eles tinha acabado. Quantas das vezes para nós a gente dá esse ponto final? Acabou. Porque eu não vejo um homem. Quantas das vezes a gente dá tanta credibilidade ao médico, porque é o médico, é particular, porque paguei caro, porque o exame é o tal, e esquecemos que o médico dos médicos gasta peso,
e Ele faz milagre. E Ele está nessa noite. Aleluia! Nesse momento, foi-se todo mundo, meu ex-marido também, que ele tinha que trabalhar, e eu chorei bastante, porque eu sabia que eu tinha recebido aquele decreto do homem, mas eu já tinha a convicção que o meu Deus, que falou que eu ia passar pelo vale da sombra da morte ali, Ele tinha me garantido vida dentro de mim. Ele falou que eu ia conhecer Ele. No meu íntimo Ele falava comigo, que Ele estava me dando uma oportunidade de conhecer Ele. Então, no dia seguinte, os médicos, né? O médico, na época foi o Dr. José também, todo mundo sabe, um grande médico, né? Na época foi o diretor Luiz Eduardo. Quando ele entra, ficou impactado, porque eu que estava muito inchada, quando deu a sentença final, eu estava muito inchada, que passava de uma maca e fedia com carniça, porque todo mundo para entrar no isolamento tinha que ser com máscara, e mesmo com máscara era um fedor horrível, e eu vomitava tanto porque do próprio fedor que eu exalava. E aí, no dia seguinte, ele entra ali para ver a situação, se realmente eu estava em óbito, e eu estava literalmente desinchada, e só a perna esquerda o dobro de inchada. Ele não entendeu nada. Ele reuniu a enfermeira da noite, a turma, o pessoal, e falou: bom, eu preciso saber o que houve na madrugada, o que aconteceu com a Paula, porque não dá para acreditar o que está acontecendo. E ali ninguém teve uma resposta para dar, e só eu sabia que era Jesus trabalhando. Porque quando ele tirou os aparelhos, que ele disse: vou ter que suspender os remédios, tirar os aparelhos, desligar tudo, amanhã ele deu toda a certeza de morte, mas eu não aceitava. Mesmo quando eu ouvi aquela sentença, dentro de mim eu não aceitava. E aí ele falou: bom, o que me resta fazer agora é levar ela para o centro cirúrgico e abrir essa perna. Porque assim, é como se a enfermidade localizasse só na perna, que antes estava no corpo inteiro. Nesse período que a enfermidade estava no corpo inteiro, caiu meu cabelo todo, caiu minha sobrancelha, meus cílios, eu tinha dificuldade de dormir. Elas colocavam aquela fita que coloca ali no esparadrapo, quase no colo, a tampar os meus olhos, porque eu não conseguia dormir. Fiquei literalmente sem pelo devido à enfermidade, à infecção. E quando ele me levou para o centro cirúrgico ali, né, que deu a RAC, que nem foi anestesia geral, porque muitas pessoas falam: porque foi a geral. Não, foi a RAC. Para realmente anestesiar a perna, que estava muito, muito inchada, deram a RAC, tiveram a dificuldade de dar a RAC, eu me recordo muito bem disso, e nesse momento, cumpre-se a profecia da parte de Márcia, que eu passaria pelo vale da sombra da morte naquele lugar. Quando deu-se a RAC, que ele me deitou, ele falou: Paula, você está sentindo as pernas? Eu falei: não, agora não. Ele falou: tá bom, então vai ter um remédio para mim dormir, para que desse início à cirurgia. Abriu-se a minha perna. Quem conhece, né, a minha cirurgia vem daqui, aqui. Abriu-se a minha cirurgia, mais de 64 centímetros, e começaram a retirar tudo que estava podre mesmo, de dentro de mim. E rasparam ali o osso e tiraram tudo. Nesse momento que me anestesiou e começou a raspar, eu ouvi, porque o Espírito ouve. Nesse momento eu ouvi o médico dizer: vamos dar um choque porque estamos perdendo ela. E aquela equipe médica, anestesista, ajudante, instrumentista, todo mundo em pânico, e todo mundo dava aquele choque, e teve um momento que ele falou: não teve jeito, perdemos ela. Anota na prancheta a hora da morte. E ali anotaram a hora da morte. Saíram-se todo mundo. E nesse momento, o meu espírito estava em pé, junto do corpo da maca, né? Do jeito cirúrgico ali que eu morri. Ele forrou e saíram-se todo mundo para que o pessoal da limpeza viesse pegar os restos cirúrgicos. E o pessoal do IML provavelmente não se levasse o corpo. E cumpriu-se. E eu em pé, vendo o meu corpo coberto, e eu querendo gritar: não, doutor, não vai, eu estou viva, doutor, pelo amor de Deus, não vai. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito ouve, o Espírito vê, e o Espírito fala. Eu não tinha acesso para tocar no corpo, mas de onde eu estava em uma grande tribulação, porque eu tinha muito medo daquele ter sido meu fim. E ali eu falava: Jesus, eu não posso morrer. Jesus, eu não posso morrer. Jesus, eu te aceitei hoje. O Senhor ressuscitou Lázaro. Lázaro tinha mais de 3 dias e eu não tenho
filhos. Eu não posso morrer. Em um momento eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo. Faz um compromisso com o Senhor e Espírito. E ali eu mudei a fala. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ressuscitar, eu vou contar o meu testemunho aonde eu for que o Senhor me ressuscitar. Aleluia, louvado seja Deus. Naquele momento, o meu corpo começou a se bater. Aquele corpo que estava morto começou a se bater. E comecei a se bater mesmo. E aí chegou a moça da limpeza. Quando ela entrou com aquelas bandejas de inox que viu eu se batendo debaixo do lençol, ela jogou a bandeja no chão, fez um barulho enorme e saiu gritando, pedindo socorro. Daqui a pouco chega médico, chega todo mundo. Quando puxa o lençol, eu que já tinha mais de 1 mês e meio sem falar, voltei falando, Jesus me curou, Jesus me ressuscitou, Jesus me curou, Jesus me ressuscitou. E o médico ficou pasmo. Como isso aconteceu? Eu falei, Jesus me curou. Doutor, para você saber que eu estou consciente, eu li o nome de uma lata de tinta que estava do lado, porque o hospital estava recém inaugurado, então tinha muitos lugares que ainda não estava pronto. E aí eu li o nome daquela lata de tinta e falei para ele que Jesus tinha me ressuscitado, porque eu não queria mais anestesia, porque eu não queria mais voltar, que Jesus tinha me ressuscitado. E ele me abraçou ali de certa forma e falou, eu não creio em Deus. Ele falou, eu não creio em Deus porque eu sou ateu, mas eu tenho que dizer que você é um milagre. Aleluia. E aí eu voltei em uma fé que não tenho como falar para você. Eu sempre me cobro quando eu olho para a minha cirurgia, eu falo, Jesus, eu preciso daquela fé novamente. Nas dificuldades, nos momentos difíceis, quando eu atravesso. Porque quando você conhece Jesus, seja na enfermidade ou em um momento, aleluia, de dor, aleluia, você tem a convicção que não dá para viver sem Jesus. Aleluia. Abriu-se a cirurgia, fizeram todo aquele procedimento com eu acordado. Ele, Paulo, pode continuar. E ali estava ainda anestesiado da hack, porém eu não dormi, vendo ele conversando, eu ainda brincando, Jesus é fiel. Estava tanto tempo sem falar, mas Jesus é fiel. E aí eu comecei a falar de Jesus. Olha, doutor, você pode até não crer em Jesus, mas que Jesus é fiel, Jesus é fiel. Aleluia. Voltei-se para o isolamento. E essa cirurgia, por diversas vezes, tentou novamente apodrecer nesse período que eu fiquei, que foram 2 meses e meio internado. Então abriu, ele não costurava, ele fechava, e dias depois voltava de novo para fazer novamente limpeza, porque a infecção generalizada, que é essa doença tão terrível, que já matou multidões de gente, às vezes eu até pesquiso na internet sobre ela. Existe até uma mulher muito famosa, uma modelo, que vendeu uma boa parte de tudo que ela tinha, cortando pedaços, para tentar impedir que a doença avançasse, perdeu perna, perdeu tudo e não teve jeito e morreu. E eu não gastei nada, a não ser, aleluia, a certeza de que eu tinha Deus fiel do meu lado. Aleluia, nesse momento da nossa vida, seja ele qual for, coloque Jesus em primeiro lugar, porque ele é o Deus, aleluia, que agindo ele, aleluia, ninguém impedirá, não é enfermidade, não é dificuldade, nada pode impedir o agir de Deus. Entrei naquele centro cirúrgico 6 vezes. 6 vezes, na última vez costurou e falou, olha Paulo, você já pode ir para casa. Porém, você perdeu o fêmur, o músculo do fêmur. Você perdeu 70% do músculo do fêmur. Ou seja, você não vai andar nunca mais. Você vai sair daqui com um laudo de paraplégico. Eu chorei muito porque realmente eu estava ali totalmente debilitada, sem nem sentir a perna. Então, estar viva para mim ali era lucro. Mas eu não aceitei isso. E ali fiz a última cirurgia, voltei para casa sem sentir a perna. E durante muito tempo fiquei na casa da minha irmã, dessa bendita irmã minha, mas porém aqui no Parque Ecológico. E ali ela cuidando de mim um certo. Sim, a parte interessante também. Antes de eu chegar, tinha 3 senhoras do círculo de oração no Mercado do Povo, da Assembleia de Deus, que estavam em oração no horário de meio-dia. Olha o poder da oração. Quando essas irmãs estavam orando, Deus falou com uma delas.
levanta e vai até a tal rua e fez igual a história de Saulo. Vira a esquerda, vira a outra, vira e você vai chegar a uma casa de portão. Você vai bater nessa casa, porque lá chegou uma serva minha com um decreto e eu vou mudar esse decreto hoje. Com um decreto de paraplégica. E eu vou mudar esse decreto hoje. Eu nunca vi essas irmãs. A ambulância me trouxe, me colocou o colchão de água, tudo certinho, não senti a perna. Quando eu estou lá, a casa dessa minha irmã é crente, as pessoas que estavam à minha volta eram todos crentes, todo mundo ali. E aí, essa irmã bate no portão, alguém abre, ela chega aqui, que chegou uma moça que saiu do hospital por nome Paula, assim, então é aqui mesmo, Jesus mandou me dar certo. E no quarto onde eu estava, uma das senhoras, uma grande mulher de Deus, acredito que já está com o Senhor hoje, bem idosa, por nome Luge, falou bem assim: olha, eu quero que vocês esvaziem a casa. Eu falei: estou ferrada. O que essa mulher vai fazer comigo? Na autoridade de Deus, ela falou: esvaziem a casa. Eu não quero ninguém, a não ser nós três dentro dessa casa. Não foi dentro desse quarto não, foi dentro dessa casa. Aí minha irmã crente, né? Saiu, todo mundo saiu, ficou lá fora. E nessa hora eu falei: Jesus, tem misericórdia, o que vai acontecer comigo? Essa irmã, uma delas tocou na minha cabeça, a outra tocou no meu umbigo, a outra tocou nos meus pés. E começaram a falar em línguas. Amados, é sobrenatural o que aconteceu naquele lugar. Porque eu tremia tanto, e era fogo, mas era um fogo tão grande, que vinha sobre mim ali, que eu tinha certeza que eu ia ficar totalmente ali, cozida, né, assada, sei lá como eu posso dizer, porque o fogo era numa temperatura de fogo mesmo. Não era aquela coisa, uma pouquinho, era muito fogo. E aquelas mulheres falando em mistério, e orando, e tocavam em mim. E quando terminou, e eu ali falei bem assim, olha o que eu pensei. Uma delas falou: olha, irmã Paula, com 8 dias, nós voltaremos aqui, e vamos bater naquele portão lá fora. O portão é como daqui naquela casa que está do outro lado. E é você que vai abrir. Aleluia! Glória a Deus! Aí, só espírito, eu pensei: é ruim. Essa irmã tá louca, é ruim. Uma delas falou: é ruim? Você passou pelo vale da sombra da morte e ainda está duvidando do poder de Deus? E aí eu falei: Jesus, me perdoa. Ela falou: nós voltaremos aqui, tá? Teremos aquele portão que você vai abrir. Deus criou uma situação, passou-se uma semana. Eu continuei, né, sem sentir perna, sem nada. Minha irmã resolveu ir para Itamaraju, cuidar do esposo, deixou eu com meu outro sobrinho Márcio. E aí Márcio foi pagar alguma coisa no centro, ficou eu sozinha. Vocês creem que o nosso Deus é o Deus que fala e cumpre? Então está na hora de parar de duvidar naquilo que Ele te prometeu. Nesse momento, aquela irmã batia no portão, aquele portão bem grosso. Batia com pedra, provavelmente, porque era forte demais aquele barulho. E eu gritava: cada quarto, casa de laje. Aliás, tudo de laje, até o portão, até chegar lá era laje. Então, ou seja, não dava para ouvir. Tem ninguém não! Volta depois! Isso eu estava na fralda, né, gente? Nessa época não usava nada, só fralda. Volta depois! As irmãs continuavam. Olhei para um lado e vi uma vassoura. Vocês sabem que pessoas que ficam muito tempo deitadas não tem condição nenhuma de levantar e já sair andando. 2 meses deitado de cama e ainda sem sentir uma perna, para abrir o portão daqui lá, só se for realmente milagre. E aí nesse momento, eu com muita dificuldade sentava na cama, caía de novo, sentava na cama e dizia: não tem ninguém não, meu Deus, quem é? Jesus, fala, não vou responder mais não. Mas algo me impulsionava a levantar. De todo o tempo que isso tinha acontecido, que eu já estava nessa casa da minha irmã, já eram 8 dias, desde o dia que ela foi e falou que retornaria. E eu com muita dificuldade, meia tonta, mas muito tonta mesmo, peguei essa vassoura, segurei essa vassoura na cama por várias vezes, com medo de levantar e cair, não ter quem me levantasse, medo de cair e abrir os pontos que estavam costurados. E aí, de alguma forma, o Espírito Santo veio sobre mim, uma força sobrenatural, restaurou de alguma forma aquela fraqueza, e eu fui arrastando a perna, sem sentir
em mistério. E aí eu comecei a falar em mistério. Agora presta atenção, uma pessoa que nem batizada era ainda. Fui impulsionada, assim, ou seja, no mistério, olha eu lá no mistério também. E aí só que sem pular, né? E ali envolvida naquele poder, naquela unção, falando em mistério com aquelas irmãs tocavam na minha fé e dizia: hoje cai por terra esse decreto do homem. E entra em vigor a sentença de Deus. Deus veio para dar vida. Deus veio para fazer obra pela verdade. Deus não quer você paraplégica. Jesus quer você andando, para você levar a minha palavra, dizer que Ele faz, que Ele é, que Ele cura e que Ele, acima de tudo, Ele ressuscita. Aleluia. E eu comecei a sentir a minha perna formigando. Perna que estava morta começou a formigar, e quem sabe o que é formigar costa, é uma agonia terrível, e formigando, e aquelas irmãs não paravam, irmãos, de orar. Elas não me perguntavam: está sentindo? Está curada? Não, elas prosseguiam em orar. E eu começava a mexer com muita dificuldade a perna, e aquelas irmãs foram embora e falou assim: creia que o seu Deus é o Deus que fala em tudo. Aleluia! Foram-se embora. Daquele dia em diante eu não aceitei mais viver na cama. Glória a Deus, aleluia. Temos que determinarmos que o nosso Deus, Ele dá a última palavra. Seja em qualquer situação, a última palavra é dele. Aleluia. E daí em diante eu comecei a fazer fisioterapia, andando com muita dificuldade, sem sentir muita perna. Ganhei uma muletinha e andava com essa muleta, e depois já queria andar sozinha, longe, distante, perto do SESC, que era só mato. Não sei se vocês lembram, não tinha casa. Tinha até um lago assim, eu andando com essa muleta emprestada, um dia ouvi do céu uma voz. Posso falar com clareza e vou prestar conta ao meu Deus de tudo que eu estou falando aqui. Essa voz vinha do céu e falava: Paula, anda! Olhei para um lado, para o outro, falei: Jesus, estou ouvindo coisa. Só que eu tinha saído com essa muleta porque eu estava triste, chorando, porque os meus sobrinhos, que é quase da mesma idade que eu, estavam mandando de mim. Falei: Paulo, o que vai ser de você? Aquela Paula tiradinha, agora com a muleta. Paulo, não vou com você não. E eu fiquei muito triste com aquelas brincadeiras que me machucou, porque nenhum doente, deficiente, gosta de ser, né, de ser chamado de certas brincadeiras. E eu que estava naquele estado, eu não gostei, saí chorando com aquela muleta, falando: Jesus, eu não aceito, o Senhor me curou, o Senhor me ressuscitou, eu não aceito e tal. Quando ele falou: Paula, anda! Eu parei no meio de nada, e bem longe mesmo, vinha um homem numa carroça. Falei: não pode ser aquele homem. Não pode. Não nem andar. A voz falou de novo: Paula, anda! Com mais autoridade. Aí o que eu fiz? Peguei a muleta, zunitei daquele mangue lá, ele era meu amigo, e falei: a partir de hoje, Jesus, eu sei que tu falas comigo. Eu sei que tu falas comigo. Eu dei passe até hoje, nunca mais precisei de fisioterapia, nunca mais precisei de muleta, nunca mais, aleluia, eu aceitei sentença de homem, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia. Eu que saí mancando muito, porque quem conhece a história de fêmur, que não tem músculo, ele escorrega por falta do músculo. Eu não tenho músculo. Jesus restituiu a carne da minha perna. Jesus fez o impossível. Um mês depois eu volto para o retorno. Ainda fiz questão de desfilar perto do doutor Johnson. Aí o que aconteceu? Eu falei: doutor, Jesus, aquele Deus, se você não crê, eu creio, ele fez milagre na minha vida. Ele fez milagre. E quando eu chegava no hospital para esses retornos, que tinha que dar sequência, através de exames, para ter a certeza, né, até para a medicina, porque o meu nome hoje está no livro do Luiz Eduardo Magalhães como o primeiro caso, um caso que para a medicina era irreversível, não tinha cura, e que foi um caso que ele ganhou, né, com certeza ele ganhou aplausos por isso, por estar na frente desse caso, mas nós sabemos que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor, e em momento nenhum eu dei a glória ao homem, porque é o nosso Deus que faz milagre. Aleluia. Então, amados, o que eu quero dizer para você: viajei nesse início, a Assembleia de Deus Missão abriu um campo, e contei esse testemunho
onde eu contava, eu ganhava muitas almas. Eu em Vitória, Espírito Santo, em Conceição da Barra, teve uma época que eu fui contar esse testemunho na Tenda dos Milagres, eu ganhei mais de 7 almas assim, antes de terminar a pregar, antes de terminar o testemunho. Pessoas vinham se prostravam. E eu falava, Jesus, eu vou contar o meu testemunho, por quê? Porque foi um voto que eu fiz em espírito, o voto que me deu vida, o voto, aleluia, o voto no qual o Senhor confiou a minha pessoa. Aleluia, porque por mais que eu trouxesse qualquer palavra, ela não iria fluir. Porque hoje Jesus quer fazer milagre na tua vida. Eu não sei qual é a sua deficiência espiritual ou carnal. Eu só quero dizer para você que o Deus, aleluia, que me visitou, Ele continua visitando você. Aleluia, para de achar que foi um acaso. Para de achar, aleluia, que foi um médico, foi um homem. Aleluia. Agindo Deus, aleluia, não há homem, não há nada que possa fazer aquilo que só Ele faz. Aleluia. Depois que eu passei por isso, eu vivenciei com o Senhor outros e outros milagres. Eu acho que Ele achou graça em mim, porque eu tenho muitos testemunhos, mas esse eu tenho a cirurgia para mostrar para quem duvida. Vivi, tenho orgulho, depois de muito tempo, o hospital disse que pelo tamanho da cirurgia de mais de 64 centímetros, poderia fazer uma plástica e tampar. Eu não aceitei, porque isso aqui é a minha cama que eu levo. Sabe aquela história do paralítico, carrega a cama? Eu carrego essa cirurgia com orgulho, porque é o sinal de que Jesus um dia me escolheu. Aleluia, eu não tinha dinheiro, provavelmente se dependesse de dinheiro eu estava morto. Mas aleluia, Ele me amou primeiro. Ele tinha certeza, aleluia,